Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste vídeo falaremos dos modelos de risco individual e de risco coletivo e faremos o tópico Modelo de risco coletivo. No modelo anterior, escrevemos o sinistro agregado a uma carteira como a soma dos riscos em cada apólice. O risco era composto pela ocorrência do sinistro e pelo valor a ele atribuído. No modelo do risco coletivo, iremos escrever o sinistro agregado como a soma dos sinistros de toda a carteira. Nesses modelos, precisaremos saber a distribuição do valor de cada sinistro, independentemente da apólice a qual ele pertence, e conhecer a distribuição do número de sinistros produzidos em uma carteira. Dessa forma, a variável n vai representar o número total de sinistros produzidos em uma carteira, novamente em um período pré-fixado, por exemplo, um ano. Tá? Então, nesse caso, n representa o número de sinistros que ocorreram nessa carteira em um ano, portanto, é uma variável aleatória. A variável xi representa o valor do iésimo sinistro na carteira. Então, agora, em vez do índice I estar associado a um contrato, ele vai estar associado à ocorrência de um sinistro, quer dizer, do iésimo sinistro. As variáveis x1, x2 e assim por diante serão independentes e identicamente distribuídas. E, além disso, a variável n, que conta o número de sinistros, também será independente das variáveis x e y. Tá? Dessa forma, nós vamos escrever o risco agregado como essa soma aleatória, porque ela vai de i igual a 1 até o n, que é o número de sinistros, das variáveis x e y. Usando a propriedade da torre, a gente pode novamente calcular a média e a variância do risco agregado no modelo coletivo. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor esperado pela fórmula usando a propriedade da torre. Portanto, a esperança, o valor esperado do risco coletivo pode ser escrito como o valor esperado da esperança condicional do sinistro agregado dado o número de ocorrências, dado n, tá? E um exercício simples de probabilidade, a gente pode ver que essa variável é exatamente dado pelo que está aqui dentro. Tá? Vai ser n vezes o valor esperado da variável x1, que, portanto, fatorando aqui, dá o valor esperado da variável n vezes o valor esperado de um sinistro. Tá bom? De forma análoga, usando a propriedade da torre para a variância, que está aqui descrita, a gente pode calcular a variância do risco coletivo, tá? Do risco agregado, desculpa, usando o modelo coletivo, e obtendo a fórmula que está escrita aqui abaixo. Nós podemos também calcular a distribuição acumulada através da convolução de n variáveis x e y, vezes a probabilidade de eu ter exatamente n pequeno, nzinho, riscos ocorrendo no período de tempo em questão. Tá? Só que, além de fazer essa conta, depois a gente vai ter que somar isso de n igual a zero até infinito. Tá? Onde, novamente, f estrela n representa n convoluções da mesma distribuição f. Como no caso anterior, o cálculo da convolução pode ser muito difícil de ser feito, por isso mesmo ele não é muito utilizado. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de cálculo, mas um exemplo bem simples que a gente pode fazer, digamos assim, na mão. Então, suponha que uma carteira produz 0, 1 ou 2 sinistros, tá? Com probabilidade 0,3, 0,4 e 0,5. Então, aqui eu estou dizendo, esses aqui são exatamente os valores possíveis do número de sinistros, que é a variável n. Dada a ocorrência do sinistro, eu tenho
valores um, 2 ou 3, né, digamos, para o prejuízo, né, no caso, para o sinistro, com probabilidade 0,6, 0,3 e 0,1, tá? Respectivamente. E aí a gente quer calcular qual é a probabilidade, né, do sinistro agregado no modelo coletivo ser igual a K, tá? Usando a fórmula de convolução. Então, a primeira coisa, né, relembrando, né, pela fórmula de convolução, né, eu vou somar de n igual a 0 até 2, porque aqui nesse caso a variável n, né, só pode assumir valor 0, 1 ou 2, né? E aí, para cada valorzinho desse n aqui, né, eu tenho que fazer a convolução, né, das variáveis x e y, né, que vão ser dadas exatamente por essa fórmula que está aqui abaixo. Bom, nesse caso, nós temos por exemplo, que a convolução, né, de duas variáveis para a soma delas dá 1, né, isso vai ser sempre zero, essa probabilidade. Por quê? Porque as variáveis elas assumem valor 1, 2 ou 3. Então, para a soma ser igual a 1, né, eu nunca vou conseguir, porque, né, se eu tenho a soma de duas, a soma sempre vai ser, né, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ela nunca vai poder ser 1. Tá? Então, essa probabilidade dá zero. Tá? Para a soma, né, de duas variáveis dá 2, tá? Então, ambas as variáveis têm que ser igual a 1, ok? Então, isso aqui eu posso calcular, né, dá 0,36. Né? Para a soma de duas variáveis ser igual a 3, tá? Eu tenho que ter, né, ou a primeira dá 1 e a segunda dá 2, ou a primeira dá 2 e a segunda dá 1. Tá? Então, é exatamente isso que está, né, mostrado aqui nessa fórmula. Tá? E eu faço o cálculo, né? E assim por diante. Né? Por exemplo, para a soma dar 5, né, eu tenho 2 ou 3, né, para a primeira e para a segunda, ou 3 e 2 para a primeira e para a segunda. Tá? Então eu posso aqui calcular, né, a convolução de duas variáveis. Tá? A convolução, né, de uma única variável aqui é a própria distribuição. Né? E aí eu consigo calcular qual é, por exemplo, a probabilidade do sinistro agregado ser zero. Né? A probabilidade de ser zero é exatamente eu ter, né, não ter nenhum sinistro ocorrendo naquele período de tempo. Né? A probabilidade dela ser 1, né, é a probabilidade de eu ter exatamente 1, né, e esse único, né, assumir valor 1. Né? A probabilidade de ser 2, né, eu posso ter um único sinistro cujo valor foi 2, ou eu posso ter dois sinistros, né, cuja soma deu 2. Tá? Então eu posso, né, listando aqui, fazendo essas contas todas até chegar, né, ao máximo possível, que é ambas, né, eu ter dois sinistros e cada uma delas terem ocorrido o valor 3. Tá? Bom, a gente também pode calcular, né, a função geradora de momentos, né, da variável, né, correspondente ao sinistro agregado no modelo coletivo. E aqui também, né, para fazer esse cálculo, eu uso a propriedade da torre. Né? Porque quando eu condiciono no número de sinistros, tá, eu sei calcular essa função aqui. Tá? Então, isso vai me dar exatamente a função geradora de momentos de uma variável x elevado, né, ao n. Tá? E aí, né, calcular o valor esperado dessa variável, né, é a mesma coisa que calcular o valor esperado, né, do exponencial de n vezes log da função geradora de momentos, né, da variável x. Tá? E isso aqui eu posso escrever como a função geradora de momentos da variável n aplicada, né, no ponto dado pelo logaritmo da, né, função geradora de momentos da variável x. Tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui também, né, para a função geradora de momentos do sinistro agregado no modelo coletivo. Tá? Nos exercícios, vocês vão ver, né, exemplos de cálculo, né, dessa função geradora de momentos, e ela também é muito útil para exatamente você calcular também média, calcular variância, tá? E assim por diante. Bom, de forma análoga, a gente também pode usar aproximação normal para o modelo coletivo, tá? Para, por exemplo, calcular o prêmio usando o princípio do percentil. Tá? Nesse caso, a gente vai ter que assumir, né, que a média do valor de sinistros é muito grande. Né? Então, né, quando a média vai para mais infinito e você, né, padroniza o seu risco agregado, você também pode, né, aproximar isso
por uma normal padrão.